Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Hoje vamos ter um episódio especial onde eu vou responder as 4 perguntas que eu mais escuto aqui no consultório e também na nossa sessão de perguntas do Instagram. Vamos a elas? Quais são? Vamos lá, gente. Por que repetimos tanto os mesmos erros? Qual é a diferença entre persistência e teimosia? Por que temos tanta dificuldade de colocar limites ao outro? E, quarta pergunta, por que remoemos tanto as coisas e os nossos pensamentos? 4 perguntas cruciais, gente, que eu vou tentar aprofundar um pouquinho hoje. Vocês estão me acompanhando? Vamos lá? Mas antes, para quem está me escutando pela primeira vez, eu sou o Guilherme Fati, criador da Loucura Nossa de Cada Dia, eu sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati com 2 Cs, e no meu site, guilhermefati.com.br, onde eu sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas, cursos, e são nesses canais também que você pode agendar consultas, supervisões clínicas e palestras, tá bom, gente? Agendamento de sessão, principalmente pelo meu site, guilhermefati.com.br, onde tem o link direto do WhatsApp. Combinado? Vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta, por que repetimos tanto os mesmos erros? Ou, dito de outra maneira, por que nos sabotamos? Essa é a pergunta que eu mais escuto no consultório, no início de um tratamento. Mais ou menos assim, Ela vem mais ou menos assim. Será que eu estou me sabotando, meu analista? Não é assim que a gente pergunta no começo? A resposta que eu costumo dar, Mas é claro que está. É disso que se trata. Gente, é da condição humana se angustiar e, portanto, se sabotar. Se tem uma coisa que é universal, é a angústia. Eu recomendo que leiam O Mal-Estar na Civilização, do Freud, 1932. E, antes do Freud, Kierkegaard e seu conceito de angústia. Já falei disso aqui em outro episódio. São 2 obras fundamentais para a gente começar a entender a condição humana da angústia. Então, para começo de conversa, nos sabotamos para nos proteger da angústia. Mas a operação fracassa, gente? E acaba nos causando ainda mais angústias. Não é assim que funciona? Por isso é tão importante a gente poder, num trabalho analítico, nomear o nosso modo de sabotagem, saber como e por que nos sabotamos. A pergunta, então, não é se eu estou me sabotando, mas qual é a minha sabotagem? O que eu ganho me sabotando assim? Sim, senhora. Porque existem alguns ganhos e vamos falar mais sobre quais são eles hoje. Tem ganho no sofrimento. Essa é uma descoberta freudiana, gente. Vamos avançar um pouquinho, Então, a repetição funciona mais ou menos assim, A sabotagem, vamos dizer, Você jura que dessa vez não vai mais se envolver com aquele tipo de pessoa que te faz mal. Aí 2 semanas depois você está lá, mandando mensagem para alguém que tem exatamente o mesmo perfil do ex que te deixou muito mal. Você vai, olha no espelho e fala, sério? De novo? É como se a gente tivesse um Waze pirata que sempre escolhe a rota mais complicada, mesmo tendo um caminho melhor bem ali do lado. Estão escutando o tamanho da encrenca? Freud tinha um nome para isso, para esse tipo de sabotagem, para essa repetição,
proteção contra a angústia. E não é porque a gente é burro ou masoquista. Né? Bom, talvez um pouquinho masoquista, mas isso é um assunto para outro episódio que, diga-se de passagem, eu já fiz aqui. Pesquisem lá na playlist da Loucura Nossa de Cada Dia, que tem um episódio que se chama Por que Somos Masoquistas. Tá bom? A ideia, então, é que o nosso inconsciente tem uma tendência a repetir experiências, mesmo as ruins, gente, porque existe algo familiar nisso. É como se o inconsciente preferisse o sofrimento conhecido do que a felicidade desconhecida. Felicidade entre aspas, né, gente? Vocês estão me acompanhando. Quem me escuta sabe quantas aspas eu coloco aí nesse termo. Parece contraditório, mas é real. A gente se sente em casa ou, às vezes, protegidos, mesmo em situações que nos machucam, porque são parecidas com o que a gente já viveu antes. Né? Se você cresceu numa casa onde o amor, por exemplo, vinha junto com chantagem emocional, ou até mesmo com violência, né? Seu inconsciente pode interpretar relacionamentos calmos como sem graça ou sem amor, sem intensidade. Não é assim, gente? Aí você vai lá e arruma confusão onde não tem para se sentir ou para sentir que está amando de verdade. Precisa da intensidade. Mas não é só isso. A repetição tem outro aspecto fundamental, que é a nossa tentativa neurótica de resolver o passado voltando a ele. Resolver o passado no presente. Olha que operação interessante que nós neuróticos fazemos, né? Isso tem relação com o nosso cálculo, né, de que poderíamos não perder nada, que poderíamos voltar no tempo e resolver aquela situação, mesmo que pela via do imaginário. E resolver pela via do imaginário significa que a gente poderia voltar no tempo e resolver aquela situação de uma maneira perfeita. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão escutando o tamanho da encrenca, da nossa prepotência, da nossa insistência neurótica? É como se a gente tentasse voltar ao passado para restituir a perfeição daquilo que não saiu como a gente queria. Né? A discussão não terminou como a gente queria, a situação não teve o desfecho que a gente pensava que podia ter, e a gente tenta voltar ao passado para restituir a perfeição. Isso, no fundo, é uma tentativa de uma restituição narcísica. Né, gente? Essa tentativa de restituição narcísica nos leva para a nossa próxima pergunta. Qual é a diferença entre persistência e teimosia? Gente, essa é boa, hein? Qual é a diferença entre persistência e teimosia? Não é uma mera questão semântica, né? Eu já vou adiantando. Vocês já pararam para pensar na diferença mesmo entre ser persistente e ser teimoso? Porque no papel parece a mesma coisa. Os dois envolvem não desistir. Continuar tentando. Mas aí, gente, você olha o seu amigo que há 3 anos tenta reconquistar a ex, que já casou, teve filho, mudou de país, e você pensa, gente, isso não é persistência. Isso é um delírio. Um delírio de achar que a gente pode mudar o outro. Vocês estão me acompanhando, gente? Essa é a diferença entre bater na porta até que alguém atenda e bater numa parede achando que vai virar porta. As duas ações envolvem bater, mas uma delas tem relação com o impossível. Tem um psicanalista francês que se chama Jacques Lacan, já citei ele algumas vezes aqui,
né? Ele fazia uma distinção importante entre desejo e demanda. E isso tem tudo a ver com a nossa questão. A diferença entre desejo e demanda. Vamos lá, gente, vamos avançar. Hã? A demanda é aquilo que a gente pede sem saber se realmente quer ou se realmente é possível. Né? Por exemplo, eu quero que fulano me ame. Eu quero ter sucesso nessa carreira. Eu quero a lua. Não é isso, gente. Uma criança pede a lua. Não só uma criança. Os amantes pedem a lua. Repare que na demanda cabe tudo. Exatamente por isso é impossível de ser respondida. Estão me acompanhando? Dentro da demanda está embutida a nossa repetição e o nosso desejo. Quem pode nos ajudar a separar desejo e demanda, fazer essa escansão, é um analista, se ele estiver bem posicionado em sua leitura, como diria a saudosa Ivete Vilauba. Então, demandamos o impossível. Aliás, falar em demanda impossível é um pleonasmo, né? Estão me acompanhando. Já o desejo, vamos lá, vamos fazer a diferença entre demanda e desejo. Desejo é algo mais profundo, inconsciente, que às vezes a gente nem sabe direito o que é. Mas o ato de desejar implica necessariamente, em algum momento, quando a gente souber um pouquinho mais, né, de como nossa fantasia se articula, de como nosso desejo se articula, em algum momento poderemos escolher algo. E, por que eu estou dizendo isso? Escolher algo é necessariamente perder alguma outra coisa. Eu vou repetir. Escolher algo é poder perder alguma coisa. E nós neuróticos temos uma dificuldade, parece simples, né? Em poder perder. A persistência geralmente está ligada a um desejo genuíno. A teimosia está mais para a demanda neurótica disfarçada de determinação. Adoro essa palavra, determinação, né? É prepotência disfarçada, é teimosia. Teimosia neurótica. A persistência saudável acontece quando a gente tem um desejo genuíno e consegue adaptar as nossas estratégias conforme as contingências vão se apresentando. É tipo um GPS que recalcula a rota quando encontra o trânsito, né? Recalcula na medida do possível. Por exemplo, você quer ser escritor. A persistência seria continuar escrevendo, mesmo com rejeições, mas também é estudar o mercado, é melhorar a técnica, talvez evoluir no gênero literário que você escolheu. Né? Você mantém o desejo de escrever, mas adapta o caminho. Você encontra limites e aprende a lidar com eles. Por que eu estou dizendo isso, né? O desejo tem relação com limite. Ou seja, tem relação com a nossa castração. Então, o desejo está mais para o lado da persistência. Vocês estão me acompanhando? A teimosia... então vamos lá. A teimosia. A teimosia é outra história. Jacques Lacan, esse psicanalista francês, ele tinha um conceito muito interessante, que era o conceito de gozo. O conceito de gozo não é prazer, é uma satisfação meio masoquista que a gente tira do próprio sofrimento. A pessoa teimosa muitas vezes está gozando, né, no sentido lacaniano, do próprio fracasso. É como se ela dissesse, olha como eu sofro por essa causa. E esse sofrimento vira uma identidade. Vira como essa pessoa é. É tipo assim, é tipo aquela pessoa que há anos tenta mudar o parceiro tóxico.
Mas no fundo ela não quer que ele mude de verdade, porque aí ela perderia o papel daquela que sofre por amor. O sofrimento é a fonte de gozo dela. A humilhação pode ser sim uma forma de gozo e é mais comum do que a gente imagina. Vocês estão escutando, gente? Lacan também falava que o sintoma neurótico, no início, é sempre uma solução capenga, vamos dizer assim. Mas ainda assim uma solução para algum conflito inconsciente nosso, né? Então, a teimosia pode ser um sintoma que resolve de uma forma torta, no início de uma análise, não no final, no início. Questões como, olha, se eu desistir, eu vou ter que admitir que falhei. Tem uma ferida narcísica aí. Se eu parar de tentar, vou ter que enfrentar o vazio da minha vida. Tem relação com a angústia existencial, né? O acordo que o sintoma tenta transpor, né? Meu valor como pessoa depende de conseguir isso, né? Um status, um emprego, tem uma identificação imaginária. Então a gente continua tentando, não porque quer de verdade, mas porque parar seria pior do que continuar sofrendo. E dentro dessa questão tem um outro aspecto, que é a questão do outro. O outro com O maiúsculo, né, como Lacan escrevia, né, recomendo a pesquisa, talvez Seminário 20. O outro com O maiúsculo, às vezes a teimosia é uma tentativa desesperada de conseguir reconhecimento desse outro. A pessoa teimosa está sempre tentando provar algo para alguém. Para os pais, para a sociedade, para ex. É como se ela dissesse assim, né? Vocês vão ver que eu consigo. Vocês vão ver. Só que esse conseguir nunca chega porque não é sobre conseguir de verdade. É sobre o imperativo de reconhecimento. Já a persistência genuína não precisa tanto da aprovação externa, dessa instância do outro. Ela vem de um lugar mais interno, mais autêntico. Não é que o outro deixe de existir, né, gente? A gente se forma, nosso desejo se forma a partir do outro. Mas tem uma diferença, né? No final de análise, essa instância do grande outro se esvazia, perde peso. Então, a persistência genuína é diferente da teimosia. A persistência tem uma relação mais autêntica, né? O Lacan falava, por exemplo, sobre a fantasia. A fantasia não é no sentido de um sonho bobo, né? Mas como a estrutura inconsciente que organiza o nosso desejo. Essa é a importância da fantasia para a psicanálise. Na teimosia, nós estamos presos numa fantasia, né? Se eu conseguir X, então Y vai acontecer e eu vou ser feliz. E a gente se recusa a questionar essa fantasia, mesmo quando a realidade mostra que não está funcionando. A persistência saudável, vamos dizer assim, é quando, no final de um trabalho de análise, a gente consegue mudar a nossa posição em relação à própria fantasia. Esse é o caminho de um tratamento, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Imagina o João, há 5 anos, tenta fazer o mesmo negócio dar certo. Já perdeu dinheiro, já perdeu os amigos, perdeu o relacionamento, mas ele insiste. João diz, eu sou persistente, eu não desisto. João está preso numa fantasia de que ser empreendedor de sucesso vai resolver uma questão identitária. Vocês estão me acompanhando, gente? O negócio virou sintoma. Ou seja, uma forma de evitar outras questões da vida. O gozo está no sofrimento de lutar contra tudo e contra todos. Tem um gozo aí.
Tem um ganho aí em ser reconhecido nessa luta. Outro exemplo? Vamos lá, outro exemplo. Maria quer que o filho faça medicina, mas ele quer ser artista plástico. Maria continua insistindo, pagando cursinho, fazendo pressão, né? Ela diz, é pelo bem dele. Ele vai ser alguém na vida. Qual a questão? Né? Maria tenta realizar, através do filho, uma fantasia própria, né? De status social, de reconhecimento. Ela não consegue ouvir o desejo do filho porque isso destruiria a sua própria fantasia. A persistência dela é, na verdade, uma demanda impossível de ser respondida pelo filho. E essa mãe tem uma recompensa narcísica através do ideal que ela projeta no filho. Coitado desse filho, né? E coitado dos filhos que tem que carregar o fardo, né, da projeção imaginária, consistente, imperativa do desejo do pai ou da mãe. Quando todo esse peso é atribuído ao filho. Então, a diferença entre persistência e teimosia não está no resultado, está na estrutura psíquica por trás. A persistência vem do desejo autêntico que encontra alguns limites. A teimosia vem da fantasia neurótica que demanda o impossível. Eu vou repetir, né? Resumo aqui. A persistência vem do desejo autêntico que encontra alguns limites, porque tem relação com o desejo. A teimosia vem da fantasia neurótica que demanda o impossível. E olha, gente, não se trata de julgamento moral. Quem me conhece, me escuta, sabe muito bem disso, não é disso que se trata. Teimosia não faz a gente melhor ou pior, só faz a gente sofrer mais do que deveria. E o pior de tudo é sem saber por quê. Primeiro passo para sair dessa posição é reconhecer, né? Opa, talvez eu esteja me prejudicando mesmo. Ou, dito de outra forma, qual é o ganho narcísico que eu tenho com a minha teimosia? Porque existe sim um ganho, mesmo em algo que nos faz sofrer. Fechou? Fechou, gente? Fechou não, né? Tem mais duas perguntas, tá? Esse assunto aqui. Então, estamos preparados para fazer o luto do nosso próprio narcisismo? Isso envolve poder perder. E poder perder envolve colocar alguns limites, e isso leva à nossa próxima questão. Por que temos dificuldades de colocar limites ao outro? Vocês estão escutando, gente? Como eu estou encadeando as nossas perguntas? Por que temos dificuldade de colocar limites ao outro? Vou começar com um exemplo, né? Quem aqui já passou por aquela situação clássica, né? A gente finalmente junta coragem para dizer não para alguém e a pessoa reage como se a gente tivesse chutado um cachorrinho dela, né? Aí você fica com aquele sentimento, nossa, será que eu fui muito cruel? E a gente já está quase ligando de volta para pedir desculpa e aceitar aquilo que a gente não queria fazer desde o começo, né? É assim que funciona, né? É tipo quando a nossa mãe pede pra gente ir no almoço da tia Neuza no domingo e a gente fala que tem outros planos, e ela responde, ah, tá. Então você não gosta mais de mim, nunca gostou da família, né? Tudo bem, eu entendo, né? Seus amigos sempre em primeiro lugar, né? Com aquela voz de mártir, né? E pronto. Já estamos nós no almoço da tia Neuza, né? Mastigando o que não quer, engolindo o que não quer no almoço e ouvindo as verdades que tia Neuza recebe pelo WhatsApp. Não é isso? Olha, gente,
essa dificuldade de colocar limite ou de dizer não ao outro é um dos traços neuróticos mais democráticos que existem. Todo mundo tem um pouquinho disso e tem algumas explicações interessantes por trás, né? Vamos lá? Freud vai falar, por exemplo, sobre o superego. O que é o superego? É aquela vozinha interna que fica o tempo todo julgando a gente. Né? O superego é um mediador entre o eu e o id. Eu não vou explicar agora o que é o eu, o id e o superego, mas eu recomendo, vou falar sobre o superego, mas não sobre o eu e o id, eu recomendo a pesquisa, né, do texto freudiano que se chama O Eu e o Id. Tá bom? Acho que vale muito para quem quer entender melhor esse mecanismo psíquico. Mas essa vozinha que nos julga, essa voz interna, que a gente vai chamar de superego, ela não nasceu do nada. Ela é construída desde o início das nossas infâncias, né? Desde o primeiro momento. Quantas vezes a gente ouviu frases do tipo: não seja egoísta, pense nos outros, criança boa não contraria, criança boa não diz não, e por aí vai, né? Aí a gente cresce achando que dizer não é sinônimo de ser uma pessoa ruim. Aos poucos a gente vai estruturando uma equação mais ou menos assim: se eu desagradar alguém, eu sou uma pessoa terrível e, portanto, serei abandonado. Essa é uma equação possível que eu escuto na clínica, gente. Vocês estão me acompanhando? Por trás da nossa dificuldade de dizer não, tem um medo muito primitivo. O medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado. Lá no fundo, o nosso inconsciente ainda funciona como se fôssemos crianças pequenas que dependem da aprovação dos adultos para sobreviver. Quando alguém me diz: mas eu tenho uma questão, parece infantil, né? Às vezes, né? Me traz na análise, parece infantil, mas é claro que é infantil. É infantil não porque é boba, não porque não tenha valor, mas é infantil porque é uma marca que a gente construiu lá atrás e que a gente responde ainda hoje. Isso tem muita importância, gente. Então, quando alguém reage mal ao nosso não, é como se disparasse um alarme interno, né? Perigo, perigo. A gente pode perder essa pessoa. Mesmo que racionalmente a gente saiba que não é bem assim, com um superego muito rígido, fica difícil, porque a gente começa a assumir uma culpa que não é nossa, uma responsabilidade pelo outro extrema, né? Então, colocar limites ao outro é um ato de amor próprio. E, mais do que isso, também é um ato de amor com o outro. Quando a gente não coloca limites, a gente acaba criando relacionamentos falsos, baseados no que o outro quer ouvir e não no que a gente realmente é, ou no que a gente realmente quer. Estão me acompanhando? É isso, gente. Relacionamentos saudáveis, entre aspas, né? Todo relacionamento tem sua toxicidade, mas tem que ser uma toxicidade mais ou menos combinada entre ambas as partes. Todo relacionamento precisa de limites. É como uma casa, né? Sem parede não tem estrutura. Sem limite não tem respeito. E se alguém se afasta de você porque você começou a dizer não, talvez essa pessoa nunca tenha gostado de você de verdade. Ela gostava do que você fazia por ela. É diferente. Talvez essa pessoa precise de um concierge, né, gente? E não de um parceiro. Eu vou repetir. Se a pessoa que você diz não se afasta, no primeiro não, ela precisa de um concierge. Pede para ligar no serviço do cartão de crédito. Então, o que eu coloco aqui como questão é que tipo de relacionamento a gente quer. Aquele baseado numa disponibilidade infinita
ou aquele baseado no respeito mútuo? E para terminar, uma última pergunta para encerrar esse episódio. Importantíssima essa pergunta. Por que remoemos tanto os mesmos pensamentos? Eu vou repetir. Por que remoemos tanto os mesmos pensamentos? Por que nós repetimos na nossa cabeça aquela conversa constrangedora que tivemos há 3 anos? Pensando em todos os detalhes da conversa, todas as variantes de respostas possíveis. Vocês estão me acompanhando? Né? Por que a gente tem uma discussão com alguém na segunda-feira e na sexta-feira estamos lá tomando banho e dando uma palestra, né? Imaginária, criando argumentos geniais, né? Argumentos e saídas incríveis para que a gente poderia ter usado para vencer aquele embate de maneira triunfal. Não? Sai do banho com a alma lavada. Não é isso, gente? Vocês estão me acompanhando, gente? A encrenca. Aqui entra uma coisa interessante. Muitas vezes a gente rumina porque tem uma fantasia inconsciente de que, se pensar o suficiente sobre algo que já aconteceu, pode de alguma forma mudar o resultado. É um pouco que eu já falei sobre a nossa teimosia, né? É como se o inconsciente acreditasse em viagem no tempo. E se eu repensar essa conversa, se eu pensar essa conversa 1000 vezes, talvez eu descubra o que eu deveria ter falado e aí, magicamente, o passado vai mudar. Não é assim que a gente faz, gente? Às vezes a ruminação é uma forma da gente negar que algo já aconteceu e não pode ser mais mudado. E a gente tem um apego, né? Uma dificuldade em aceitar uma mudança, por menor que seja, né? Então o que a gente fica remoendo são situações onde o nosso narcisismo foi ferido. Eu vou repetir. O que a gente remoe são situações onde o nosso narcisismo foi ferido. Momentos onde nos sentimos de alguma maneira diminuídos, rejeitados, às vezes até humilhados, e aí a gente fica criando cenários alternativos onde a gente sairia por cima. Freud chamaria isso de reparação narcísica. A gente tenta consertar na fantasia o que foi quebrado na realidade. E existe ainda uma camada mais profunda. Às vezes a gente goza, como eu já disse no sentido lacaniano, da própria ruminação. Existe, como eu já disse, também uma estrutura de satisfação meio masoquista em a gente ficar se torturando mentalmente com os mesmos pensamentos. É como cutucar uma ferida. Dói, mas tem algo compulsivo nisso. A ruminação pode virar uma autopunição, especialmente quando a gente se sente culpado por algo. Ou então vira uma forma de manter viva uma situação que no fundo a gente não quer esquecer. Né? Tipo aquela ex que diz que quer te esquecer, mas fica remoendo cada detalhe do relacionamento por anos. Então, ruminar é humano. Aliás, nós humanos ruminamos mais do que as vacas, que por sorte elas ruminam só capim. Sorte delas, né, gente? A gente rumina pensamento, é muito pior. Muito mais indigesto. Todos nós fazemos isso em algum grau. O problema é quando o ato de repensar, de ruminar, ou até os pensamentos invasivos viram um padrão do nosso funcionamento mental. Uma coisa interessante é, quando a gente começa a poder perder, começa a poder abdicar da perfeição de ter que ruminar, né? Porque isso tem relação com a perfeição. A gente vai tentar restituir a resposta ideal que nós poderíamos ter dado, a saída perfeita. No pensamento isso cabe, né? A saída perfeita que eu poderia ter dado. E nós ficamos apegados, né? Aí não sobra espaço para mais nada.
espaço mental para criarmos o novo. Então eu deixo a reflexão. Que energia nós estamos gastando, investindo? Investimento de energia no que já foi, e o que a gente poderia fazer com essa energia. E a gente sente uma grande liberdade, né, quando é possível investir, começar a investir energia em outros objetos da vida. Não só em um que demanda todo o nosso pensamento. Por hoje é isso, eu vou deixar vocês remoendo um pouquinho, mas não muito, o episódio de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixe as suas perguntas aqui nos comentários ou no meu Instagram. Eu vou fazer mais um episódio desses com perguntas e respostas. E se essas reflexões ajudaram você de alguma maneira, compartilhe esse podcast para que a loucura nossa de cada dia chegue para cada vez mais pessoas. Tá bom, gente? Obrigado, um beijo para todo mundo e até logo.